Você está ouvindo Devocional Robert Murray McCheyne. Levíticos. Levítico, capítulo 7. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos, de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado.
Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Salmos. Salmos, capítulo 7. Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi, homem benjamita. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.
Salmos, capítulo 8. Salmo de Davi para o músico mor, sobre Gitite. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra! Provérbios. Provérbios, capítulo 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior.
1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Não se contente apenas em ler a Bíblia, busque encontrar Deus nela. E você acabou de ouvir a leitura devocional Robert McCheyne, o melhor plano de leitura conhecido na história da igreja. Que privilégio, hein? E não esqueça de dar o seu like, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não adquiriu a sua Bíblia devocional, o melhor plano de leitura já conhecido na história da igreja, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Acesse aqui os meios da Marcas Editora para adquirir a sua versão, a sua unidade. Nós temos em várias cores. Nessa cor caramelo maravilhosa, temos nesse lilás que está incrível, temos também nesse azul turquesa e por fim temos também essa que está chiquíssima no tom de cinza. Já acesse QR Code, meios aqui para você já ter a sua própria história com a Bíblia devocional, como milhares de pessoas estão sendo impactadas pela leitura diária do devocional Robert McCheyne.